Olá, hoje é dia 16/10/2021. Eu vou fazer agora a leitura bíblica do dia 16/10, que é, para começar, Apocalipse 16. Então vamos achar aqui, né, na Bíblia. O que nos diz a palavra do nosso Senhor em Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E depois tem dia 16, Esther, capítulo 9 e 10. Vamos lá. Esther, capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei,
e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu temor caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição, e dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme ao mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um édito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar. E mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus se achavam nas províncias do rei. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram de seus aborrecedores 75.000. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo. E fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dia 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo. E fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito.
Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim de nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Acho que foi aqui que eu parei, vamos lá. E o mandato de Esté estabeleceu que respeitava Purim. Não, acho que foi aqui. Por confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. Exaltação de Mardoqueu. Capítulo 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, Salmos 107, do 23 ao 43. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante.
e ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão e necessitado. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém. Então, essa é a leitura de hoje, do dia 16/10, do meu planinho de leitura que eu uso, que aí eu leio a Bíblia no decorrer do ano. Eu leio a Bíblia toda usando esse planinho, que vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro, de todos os anos. Eu comecei em 2015. Aí a reflexão fica por conta, porque eu tô aprendendo ainda também, né? Tô aprendendo a ler a Bíblia, tô aprendendo algumas coisas assim de história dos períodos. Então eu não vou fazer nenhuma reflexão, cada um faça a sua, né? Porque pode ser que eu fale alguma coisa que não tem a ver, mas eu recomendo, mesmo não entendendo nada, ou entendendo pouco, ou só sentir, eu recomendo ler a Bíblia todos os dias, da melhor forma que for para cada um. E é assim que eu tô tentando, e me ajuda muito no meu dia a dia, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, nas minhas relações. Tem um meme lá da internet que eu gostei muito, que é a minha cara, que pergunta: oi, irmã, mas falam que o cristão é o sal da terra? Eu sou o sal grosso. Sim, eu sou o sal grosso, é isso aí. Não sou uma cristã boazinha, não. Desculpa, mas não sou, essa não sou eu. Eu sou o sal grosso da terra, e entendo a Bíblia assim também. Porque não adianta ficar relativizando, né? Relativizando a volta de Jesus, relativizando uma vida certa. Não adianta, porque ele é bem claro e diz que é pra gente andar nos caminhos dele, e o caminho é estreito. Pela porta larga, ninguém vai entrar. Então, se vira, acha o seu jeito e procura a palavra de Deus, procura o caminho de Jesus, se quiser ir morar no céu na eternidade, que é isso que eu quero e é isso que eu tô procurando. Deus abençoe mais esse dia. Bora ler a Bíblia todo dia, hein?